Bom, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Genta, sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e essa aqui é a primeira aula da disciplina Fundamentos de Enzimologia, que é dada na pós-graduação do Instituto Oswaldo Cruz. Bom, essa é uma aula introdutória. Eu primeiro quero comentar quais são os objetivos desse curso, né, dessa disciplina, quais são os principais, né, problemas, né, e, na verdade, níveis de aprendizado que eu quero desenvolver com vocês, tá? O primeiro é muito relacionado à linguagem, tá? São termos que vocês vão aprender, definições que eu vou apresentar para vocês, maneiras de descrever certos fenômenos, e é muito importante que vocês desenvolvam isso, né? Que vocês aprendam a falar, né? Enzimologicamente, tá? O segundo nível que eu coloquei aqui, né, como ideias, né? Na verdade, assim, a gente vai discutir muitos conceitos, né? Muitas hipóteses, muitas proposições, né? E uma das coisas muito bonitas da enzimologia, pelo menos do nível, né, no qual a gente vai discutir, é que é uma área do conhecimento que envolve muita abstração, né? Os principais conceitos, ideias que foram apresentados ao longo dos anos, né? Especialmente na primeira metade do século XX, envolvem muitos conceitos, né? Que são puramente abstratos, né? Eu até brinco com os alunos, né? Que eu fico na dúvida, né, se o excesso de imagem, né, ou de representação não chega a inibir a capacidade de abstração das pessoas, né? Daqui a pouco a gente vai ter gente comprando, né, ou vendendo proteininhas de pelúcia, né? E eu até fico com a impressão de que alguns alunos, quando a gente dá aula, devem achar que aquelas flechinhas, ou então aquelas bolinhas que tem na estrutura secundária de proteínas, de que elas existem mesmo, né? De que se a gente tivesse um microscópio super ultra poderoso, né? A gente ia conseguir ver, né? Aquelas, né? Folhas beta e alfa-hélices, né? Do jeito que elas aparecem nos livros, né? Muito importante, na minha opinião, né? Discutir esse começo, né, da enzimologia, né, para perceber como a maioria dos conceitos, antes da gente chegar em formas de representação mais estéticas ou mais elaboradas, eles surgem como ideias, né, como proposições, né, teóricas, né? Bom, e o terceiro nível de aprendizado que eu quero desenvolver com vocês é a questão de habilidades, né? Eu descrevi isso como instrumentação, né? Eu quero treinar com vocês a capacidade de desenvolver modelos, né? De desenhar modelos e desenvolver fórmulas e equações matemáticas que descrevam esses modelos, né? E analisar, né? Não só prever, mas também por exemplo, prever como aquelas equações ou como aqueles modelos se comportariam, né, em gráficos, mas também fazer o caminho contrário, a partir de dados, a partir de um gráfico que você tem, qual seria o modelo, né, que se encaixa e que explica, né, um determinado comportamento cinético de uma enzima, tá? Bom, para começo, né, para a gente começar aqui a nossa discussão mais específica, né? O que é uma enzima? A definição de uma enzima é muito simples. Uma enzima é um catalisador biológico. Um catalisador é qualquer espécie química que acelera a velocidade de reação.
A gente vai discutir isso em muitos detalhes, né? Mas é importante a gente já meio que se posicionar. Nós vamos discutir reações químicas, né? E como esses catalisadores podem acelerar essas velocidades de reação, tá? Em organismos, né? Em biologia, né? Esses catalisadores, né, celulares ou, né, muitas vezes fora da célula, né, mas catalisadores associados a organismos vivos, eles são proteicos, na maioria dos casos. Na grande maioria dos casos, nós estamos falando de moléculas de proteína. A gente não vai discutir nesse curso, em detalhe, estrutura de proteínas, né? A gente vai discutir lá na frente um pouco a relação entre algumas estruturas particulares e atividade catalítica, tá? Mas é importante a gente pontuar isso. A grande maioria das enzimas são proteicas e algumas são ácidos nucleicos, né? Ácido ribonucleico, né? Especialmente enzimas, né? São as, né, ribozimas, né, que catalisam reações, né, nos ribossomos. Isso tem uma importância, né, teórica e evolutiva muito grande, relacionada à origem da vida, à estruturação dos primeiros organismos, mas isso foge um pouco da nossa disciplina, tá? Bom, fato é que sejam proteicos ou sejam, né, nucleotídicos, né, esses catalisadores, eles são que eu coloquei aqui como base das transformações químicas nos organismos vivos. Então, todas as transformações, praticamente todas, tem raríssimas exceções, tá? Mas praticamente todas as transformações químicas, as transformações, conversões de uma molécula em outra, que ocorrem nos organismos, são catalisadas e só ocorrem em função da presença de uma determinada enzima, tá? Então, na verdade, a presença dessas enzimas é que faz com que existam, né, transformações relacionadas ao que a gente chama de metabolismo, né? Uma enzima geralmente catalisa uma reação individual e várias reações em sequência, né, catalisadas por um conjunto de enzimas, é o que a gente chama de via metabólica, tá? Então, entender como as enzimas funcionam é basicamente entender como funciona o processo da vida, né? Quimicamente falando, né? É uma maneira bonita, né, de descrever. Bom, eu vou começar apresentando aqui alguns conceitos, né, e alguns nomes que vão ser importantes, né? Então, como eu falei no começo, a gente vai discutir basicamente reações químicas e como elas podem ser aceleradas por esses catalisadores, né? Então, uma reação química, uma maneira simples da gente apresentar uma reação química é o que eu coloquei aqui, uma molécula A sendo transformada em uma molécula B, e essa reação química tem uma constante de velocidade que eu apresento com esse índice, né, com essa letra aqui, K, por exemplo, tá? Quando a gente fala de enzimas, tá, a gente dá nome para as moléculas que estão envolvidas, né, nessa reação. A gente geralmente diz que um substrato é convertido em um produto pela ação de uma enzima. Essa reação química de transformação da molécula de substrato em produto tem uma velocidade, uma constante de velocidade, como qualquer reação química, e ela é geralmente abreviada nesse formato aqui, né? S de substrato, substrate em inglês, né? Virando a molécula P, product, em inglês, né? E isso tem né, uma constante de velocidade. Bom, em alguns livros, né, quando a gente coloca a enzima, né, nessa representação, isso pode aparecer de duas maneiras, né? Uma maneira é dizer que a molécula S foi convertida na molécula P na presença de uma enzima.
Ou então, né, explicitar isso, de mostrar que, olha, a enzima, né, na verdade, a conversão da enzima, não, perdão, a conversão do substrato em produto, né, ele ocorre na presença de enzima, né, e a enzima sendo apresentada aqui como, né, parte, né, reagente, né, da reação. Mas como a enzima é um catalisador, ela não sofre, né, transformação, né? Você começa aqui com E mais S, enzima mais substrato, ocorrendo a reação, você tem, no final, a mesma enzima inalterada, né? Isso é a definição de um catalisador. Bom, faz parte da definição de catalisador, né? Você, não será alterado, né, no curso da reação, né, ao final da reação, e o produto. Então, enzima mais substrato, resultando em enzima mais produto. Então, essa enzima que ela seria, né, reciclada ou restituída, né? E essa aqui é uma reação que, como toda reação química, né, tem uma constante de velocidade característica, tá? Eu não estou diferenciando essas reações entre si, eu só estou apresentando para vocês a nomenclatura e como é que a gente apresenta um pouco essas entidades, né? Bom, como essa aqui é uma aula introdutória, eu queria destacar para vocês, né, qual que é a importância dessas discussões que a gente vai ter, né? Por que a gente estuda enzimologia? Por que vocês, né, por que vocês devem, né, estudar enzimologia com afinco e por que todo mundo deveria saber enzimologia, né, no universo? Bom, primeira vantagem de você ter uma boa base de enzimologia é que você vai entender muito melhor bioquímica e biologia molecular, né? Eu acho que eu não preciso, né, destacar para ninguém a importância da bioquímica e da biologia molecular, são ciências importantíssimas, né? Mas elas fazem muito mais sentido e você transita, né, você domina elas muito melhor se você tiver uma compreensão boa de reações enzimáticas, né? Quando a gente fala, na verdade, uma das grandes dificuldades do estudo em bioquímica é entender o metabolismo. E como eu já falei para vocês, uma via metabólica é uma cascata de reações enzimáticas, então se você entende de enzimologia, você tem mais facilidade de entender, né, a natureza e a lógica, né, que está subjacente a essas reações, né, a essas vias metabólicas. E biologia molecular é uma coisa muito interessante, porque a biologia molecular, ela nasceu, né, como um ramo da enzimologia, como um estudo, né, de enzimas que atuam sobre ácidos nucleicos, né, DNA polimerase, RNA polimerase, né, nucleases, helicases, e aí por diante. E uma coisa, na verdade, uma brincadeira que a gente pode, que eu faço no laboratório é que uma reação de PCR é um ensaio enzimático mal feito, né, ruim. Né? É brincadeira, né? Pelo amor de Deus, né? Não estou querendo, né? Diminuir nada isso, né? Mas o fato é que se você entende de enzimologia, você consegue entender melhor por que os experimentos de biologia molecular são montados da maneira que são, né? E você entende melhor as características, né? De alguns kits, de alguns experimentos, né? Um uso menos, né, mecânico e cego das coisas, né? Na verdade, isso é importante, né, indo para o segundo tópico, para você ter uma abordagem melhor para os seus experimentos, mais aprofundada. Então, em vez de você só repetir o que está lá no manual do kit, né, de biologia molecular, se você entende um pouco de reações enzimáticas, você vai entender como você pode mexer nas concentrações dos substratos da enzima ou dos cofatores, de que maneira alterar essas reações muda a velocidade de reação, muda a especificidade da enzima, por exemplo, né? A mesma coisa se aplica a experimentos de bioquímica. Na verdade, experimentos de bioquímica tem uma dificuldade adicional, né, que muitas vezes a variação estrutural das moléculas envolvidas é muito grande,
não existe kit, não tem kit, né? Você precisa realmente descobrir, desenvolver as condições de reação adequadas para você estudar o fenômeno que você está caracterizando. E aí, se você não tiver uma base enzimológica boa, fica muito difícil, né? Bom, essa questão, né, esse conhecimento, ele tem uma aplicação enorme, enorme, tá? Eu acho que mais para frente a gente vai discutir um pouco as implicações, né, da enzimologia, né? Mas eu acho que esse conhecimento que a gente vai discutir aqui, ele não só tem uma importância muito grande no laboratório, né, mas fora do laboratório, né? Eu vou deixar para discutir as aplicações mais para frente, né? A gente tem uma parte aí específica para isso. Bom, e além disso, né, você tem a questão aí, né, de um pouco o que eu falei, né, da questão da abordagem experimental, né, e você poder desenhar os próprios ensaios enzimáticos novos, né, fazer alterações, né, fazer adaptações nos seus experimentos. Muitas vezes, né, você consegue dar um olhar novo para uma determinada pesquisa, né, adicionando novas maneiras de revelar o fenômeno que você está estudando, novas maneiras de ensaiar aquela atividade, né? E você só consegue fazer isso se você tiver uma base teórica boa. Quais são os problemas, né, as desvantagens de se estudar enzimologia, né? Uma dificuldade que muitos alunos têm é que é de base matemática, né? Usam-se muitas equações, né? Muitos programas computacionais, e se o aluno não tiver uma boa base de álgebra, de geometria também, né, e muitas vezes de cálculo, né, a dificuldade para você acompanhar, né, e se aprofundar nesse tipo de conhecimento é muito grande, né? Por outro lado, né, é interessante a gente discutir aqui que a gente vai resgatar muitos conceitos matemáticos, né? Vou até brincar com vocês, falar coisas que vocês aprenderam na escola ou na faculdade que nunca imaginaram que iam usar, vocês vão usar nessa disciplina, tá? Bom, e também tem aquela questão que a aplicação desse conhecimento muitas vezes é difícil, sabe? Não é uma questão, assim, não é uma ciência trivial, mecânica, né? Realmente é necessário, às vezes, não só um conhecimento profundo, né? Mas você também ter insights e você ser muito persistente na análise dos dados e na aplicação das equações, tá? No desenvolvimento das equações e assim por diante. E também, como parte da bioquímica, né, isso é uma característica da bioquímica em geral, né, é uma ciência muito tautomérica, né? Você vai aplicando o modelo, refinando, fazendo novos experimentos, e aí você melhora, adapta o teu modelo em função de novos dados, então é muito cíclico, né? Isso às vezes deixa os alunos muito inseguros, não só os alunos, né? Qualquer pesquisador, né? E às vezes é um processo bastante desgastante, exaustivo, né? Então não é um, não são estudos triviais, né? Bom, eu vou começar. Então, assim, eu espero que vocês tenham ficado convencidos da importância do assunto. Eu vou começar, vou continuar essa discussão, destacando a diferença enorme entre enzimas e catalisadores químicos, né? E, na verdade, essas diferenças, elas são tão grandes, né, que elas acabaram por ter uma importância conceitual no pensamento, né, muito grande, porque algumas das propriedades das enzimas são tão impressionantes, né, que numa certa fase histórica do pensamento biológico, bioquímico, né, essas propriedades faziam com que você até duvidasse, né, da natureza química
desses catalisadores, né? Você imaginar que, olha, existe algum tipo de propriedade, de força, né? Como é que fala? Que não pode ser explicada por leis, né, físicas ou químicas comuns, né? Então, um pouco daquela discussão de que as propriedades de sistemas biológicos são meio que místicas, né? Que elas não podem ser resumidas, né? A, a, a ação de moléculas, né? A estrutura de moléculas, né? Ou de átomos, né? Vem um pouco da pouca compreensão e do assombro frente a propriedades de enzimas, né? Há mais de 100 anos atrás, né? Bom, a gente vai discutir um pouco de história daqui a pouco, tá? Mas, enfim, a primeira propriedade que eu destaco é essa questão das taxas de aceleração. Então, voltando ao conceito de catalisador, então, o catalisador é um grupo, uma molécula, né, um átomo, né, é uma entidade química que acelera a velocidade de uma reação química. Então, assim, essas taxas de aceleração muitas vezes são tão grandes que a gente não consegue nem medir a velocidade da reação não catalisada. E é o que você precisa para calcular esse número. Então, assim, para muitas enzimas não se conhece esse número, mas para as que se conhece, a gente sabe que, olha, a taxa de aceleração geralmente está nessa faixa. Então, é de 1 milhão a 10 a 12 vezes, né? O número de vezes que a presença da enzima acelera aquela reação química. Tá? Isso é espetacular, é espetacular. Eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Deixa eu mudar de tela. Vamos fazer umas continhas aqui para vocês terem uma percepção melhor do impacto disso. Então, vamos imaginar que eu estou no laboratório, né? E aqui eu faço uma medida, né? Um experimento, né? E meço a quantidade, né? De produto formado, né? O quanto que aconteceu daquela reação química em 1 segundo. Né? Experimentos de laboratório geralmente não tem 1 segundo, né? Pensando, né, em experimentos em ensaios enzimáticos mais comuns. É claro que existem uma série de experimentos feitos, né, nessa faixa de tempo, a gente vai discutir isso em outro momento, mas os ensaios enzimáticos em laboratório geralmente têm alguns minutos, alguns levam mais de 1 hora, enfim. Mas é o tempo que se demora para você detectar e medir aquela reação química particular. Pensando aqui nesses dois extremos, né? Então, imagina que se a taxa de aceleração da nossa enzima for de 10 a sexta, aquela reação que eu medi em 1 segundo, sem a enzima, eu vou conseguir medir só em 12 dias. Né? Eu fiz a conta aqui, né? 1 segundo, multipliquei por 1 milhão, e aí fui transformando, né, esse 1 milhão de segundos, que é o tempo que demoraria aquela reação, né, na ausência da enzima, né? Então, 1 milhão de segundos, não, 1 milhão de vezes, né, mais devagar, né? Então, 1 milhão de segundos corresponde aqui, né, a 16 mil minutos, 270 horas, né, aproximados, e 12 dias. Só que está arredondado. Então, percebe a diferença, né? A presença de uma enzima fez com que uma coisa que aconteceria em 12 dias acontecesse em 1 segundo, né? Imagina a vantagem adaptativa, a vantagem evolutiva de você ter, né, essa aceleração na transformação de uma molécula que pode ser importante, né, para o seu metabolismo, né? E aqui o extremo disso, né, 10 elevado a 12, né? Então, uma reação que essa enzima catalisa, por exemplo, que acontece em 1 segundo, nós demoraríamos essa quantidade enorme, né, 1 vezes 10 a 12 segundos para medir, para observar, transformando isso em minutos, transformando em horas, em dias, a gente está falando de 30 mil anos. Ou seja, uma coisa que está completamente até fora da escala, né,
de existência dos seres vivos, né? Então, realmente a capacidade, né, de catálise, né, de algumas enzimas é absolutamente fantástico, né? Tem até aquela, lembra até aquela frase, né, eu acho que é do Asimov, se não me engano, de que tecnologia, é muito difícil às vezes diferenciar tecnologia muito avançada de mágica, né? Aqui parece isso, né? A gente está falando de tecnologia, mas enfim, é uma capacidade de aceleração impressionante, né? Parece, né? É, né? Sobrenatural, né? E uma das dificuldades, né, dos cientistas, né, ao longo dos anos, foi realmente conseguir explicar isso, né, em bases, né, físico-químicas. A gente vai discutir isso mais para frente. Bom, voltando aqui para o meu slide, né? Então, outra questão que a gente tem que discutir, que impressiona quando a gente discute enzimas, é essa questão das condições de reação, né? A grande maioria das reações enzimáticas em organismos vivos acontece em pH fisiológico, em temperatura fisiológica, né? No caso de mamíferos, geralmente isso corresponde a um pH próximo da neutralidade, um pH 7,4, né? 37 graus Celsius. Mas se você for pensar em organismos que não são mamíferos, a gente pode estar falando de temperaturas até bem menores, né? Organismos que não controlam a temperatura, né? Tem as suas reações enzimáticas acontecendo em temperatura ambiente. Pode ser 30, pode ser 20, pode ser 10, pode ser 15 graus Celsius, né? Mas, e geralmente, valores de pH próximos da neutralidade, né? Então, pH 8, pH 6, né? Isso contrasta muito com a ação, né? Ou as condições que são utilizadas para você estudar catálise química. Então, um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu achar aqui o... Aqui. Um exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, uma hidrólise ácida de um açúcar, por exemplo, de celulose ou de amido, né? Geralmente em laboratório, isso é feito com ácido forte, um ácido sulfúrico, um ácido clorídrico, altamente concentrado. Então, a gente está falando aqui de um ácido, concentração de 1 molar ou mais, né? E olha a diferença, né? Então, imagina, o pH de um ácido sulfúrico 1 molar né? Nem está na escala de 0 a 14, né? É extremamente ácido, né? E a concentração desse ácido nem se compara à concentração de enzimas em sistemas biológicos, né? Quando a gente for discutir ensaios, né, em termos de concentração de enzima, de catalisador, a gente vai estar falando de concentrações de ordens de grandeza muito inferiores. A gente vai falar de milimolar, nem é uma concentração que se usa muito para a concentração de enzima, né, em função da natureza proteica do catalisador. A gente vai discutir isso lá para frente. Mas a grande maioria das preparações, né, de enzimas obtidas a partir de seres vivos, né, não, ou mesmo em laboratório, né, está na faixa de micromolar, nanomolar, picomolar. Relembrando, né, aqui tem os símbolos, né, de micromolar, de nanomolar e né, picomolar. Está falando de concentrações de 10 a menos 6 molar, 10 a menos 9 molar, 10 a menos 12 molar. Então, se a gente for comparar com a nossa hidrólise ácida, né, a gente tem aqui um catalisador que está 1 milhão de vezes, né, 1 bilhão de vezes mais diluído, né?
ou um trilhão de vezes, né, mais diluído, e muitas vezes com uma taxa de reação muito maior, né? Aqui, eu fiz uma brincadeira, uma comparação em relação à temperatura. Deixa eu colocar aqui, temperatura. Uma das maneiras que se encontra em laboratório para você acelerar uma reação química, isso é muito feito com reações químicas com catalisadores inorgânicos, é você aumentar a temperatura. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter uma aula só para discutir isso, né? Uma reação química, ela dobra de velocidade conforme você aumenta 10 graus Celsius. Então, imaginando, se eu tiver uma reação que está a 30, fizer ela a 100 graus Celsius, eu vou acelerar essa reação. Então, aqui é quantas vezes eu aumentei a velocidade, né? Então, aumentei 10 graus, dupliquei, mais 10, dupliquei de novo, mais 10, dupliquei de novo. Então, aqui são potências de 2, né? Então, deixa eu colocar aqui, vai, para ficar mais claro. Aceleração em vezes. Então, se eu aumentar a temperatura do meu sistema de 30 para 100 graus, eu vou aumentar a minha taxa de reação de velocidade cerca de 100 vezes. Percebam a diferença. A gente discutiu alguns minutos atrás que uma enzima ela consegue aumentar a velocidade de reação em 1 milhão de vezes, né? Sem precisar aumentar a temperatura, numa concentração de 10 a menos 6 molar. Tá? A diferença de eficiência entre catalisadores químicos e enzimáticos é muito grande, muito grande. Tá? E especialmente também em termos, né, de condições de reação, né? E, de certa forma, faz bastante sentido, né? Porque esses catalisadores, né, biológicos, eles funcionam nessas condições fisiologicamente, né? Nessas concentrações, em pH neutro, né? E em temperatura ambiente, tá? Aqui só para comparar, né? Uma hidrólise ácida, né? Uma hidrólise feita com catalisador inorgânico, geralmente leva dias, né? Você deixa de um dia para o outro, deixa ao longo de dias e vai tirando alíquotas, né? Às vezes em horas. E os ensaios enzimáticos, eles podem ser, né? Você consegue medir a atividade de hidrólise em poucos minutos, né? Tanto que, hoje em dia, né? Para termos industriais ou aplicações biotecnológicas, né? Essas reações catalisadores inorgânicos têm sido amplamente substituídos por enzimas, né? Bom, voltando aqui para os meus slides, próxima característica que a gente precisa comentar é a questão da especificidade. Catalisadores biológicos, enzimas, são extremamente específicos, reconhecem a estrutura do reagente, né? A gente vai discutir isso um pouco mais em detalhe também. Isso varia bastante, às vezes você tem especificidades mais restritas ou um pouco mais, né, menos restritas, né, um pouco mais, né, um espectro de especificidade mais amplo, né, mas nem se compara, né, a falta de especificidade que a gente observa muitas vezes em catalisadores inorgânicos. E, além disso, o produto gerado é muito específico, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos, né, da importância dessa especificidade para sistemas biológicos. Por exemplo, aqui na esquerda a gente tem a estrutura da talidomida, né? A talidomida é um composto quiral, né? Você tem um carbono quiral aqui, que pode estar, né, um centro, né, de simetria, né? E você tem duas moléculas que são espelhadas, né? Dependendo da orientação desse carbono, né? Se essa ligação aqui com o nitrogênio, né, tá para baixo ou se ela tá para, bom, para frente e para trás do plano do papel.
né? E esses dois isômeros aqui, eles têm atividades biológicas completamente diferentes, né? Um deles é um anestésico, é uma molécula com grande propriedade, né, farmacológica, né, utilizada no tratamento de várias doenças, e o outro isômero é uma molécula que inibe uma enzima do nosso metabolismo e causa deformações congênitas, né, em bebês, né, em fetos, né? Então, essa é uma história muito interessante, né? Muito trágica também. E até hoje você tem problemas, você tem talidomida, ela é usado para tratamento de várias doenças, especialmente no Brasil, e a gente tem relatos ainda, né, de fetos, né, e de bebês que nascem com problemas por causa de talidomida, né? E aí vem aquela questão, quimicamente, essas moléculas aqui são em grande parte iguais, a diferença entre elas é mínima, né? E se essa molécula for sintetizada quimicamente por catalisadores inorgânicos, você não tem uma síntese que seja estereoespecífica, na maior parte das vezes, né? Que é o contrário do que a gente vê em sistemas biológicos, né? Da mesma maneira, o reconhecimento dessas moléculas em sistemas biológicos é também estereoespecífico, né? Enzimas e receptores, né? Né? Aonde que vão reconhecer e ligar a talidomida discriminam, né? Um isômero do outro. E à direita eu coloquei o exemplo de aminoácidos, né? Que formam os peptídeos biológicos, né? Aqui a gente tem a molécula de alanina, à esquerda o isômero D, e à direita o isômero L. Eu estou reforçando essa questão da isomeriótica porque ela é realmente um grande divisor, né, de eficiência entre catalisadores orgânicos e inorgânicos, né? Então, a gente sabe que os aminoácidos do tipo L são os que ocorrem naturalmente em peptídeos e proteínas, né? De tal maneira que todas as vias metabólicas, né, de síntese e degradação de aminoácidos, né, resultam ou partem, né, de isômeros L desses aminoácidos. Então, no caso da L-alanina, né, seres vivos produzem geralmente só L-alanina, não produzem D-alanina, ou seja, as enzimas que produzem e também as que degradam esse aminoácido reconhecem especificamente esse isômero ótico, né? E a rigor não existe diferença nenhuma entre os grupamentos químicos, né, desses dois isômeros, é só o posicionamento espacial, né? Algumas bactérias até exploram isso, né, colocando aminoácidos D nos seus peptídeos, né, de parede celular, fazendo com que eles sejam menos reconhecidos, né, pelas enzimas de outros organismos, né? A gente vê isso em peptidoglicano, isso é bastante característico, né? Bom, isso é completamente diferente do que a gente vê em catalisadores inorgânicos, né? Catalisadores inorgânicos geralmente não fazem a distinção, né, entre dois isômeros óticos de aminoácidos, né? Bom, próxima característica, né, que vale a pena a gente destacar é a ausência de subprodutos, né? Eu acho que um exemplo clássico, né, gritante, é o ribossomo, né? É a maquinaria celular que a gente tem, que trabalha na síntese, né, de peptídeos, né, e de proteínas, né? E aqui eu vou fazer uma brincadeira, uma comparação com a síntese química de peptídeos. Então, imagina que eu tenho a síntese de um peptídeo, aqui eu pensei num peptídeo bem simplesinho, com 6 aminoácidos, né? Glicina, alanina, glicina, alanina, glicina, alanina, né? GA, 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 GHH, né? E aí vamos pensar numa síntese química. Pensando, olha, eu vou fazer seis
ciclos de síntese. Vou começar com a glicina, né? Eu espero, né, isso geralmente não tem grandes problemas, começar o primeiro ciclo com glicina, coloco glicina no meu meio de reação, né? No sintetizador de peptídeos, né? E aí vou ter primeira parte da minha molécula, né? A glicina ligada numa matriz, né? Que é o que se usa muito, né? Para síntese de peptídeos, né? Aí no segundo ciclo, depois que eu faço a lavagem, etc e tal, eu coloco a alanina. Eu espero, né, fazer a ligação de uma alanina a essa glicina e espero o produto GA. Mas eu posso ter algumas moléculas, né, um pequeno percentual de moléculas onde essa reação ela não acontece. Seja 1%, 5%, enfim, isso pode variar um pouco, né? Mas eu vou ter algumas moléculas que vão terminar minha reação sem a adição dessa alanina. Então, eu vou ter aqui esse subproduto aqui, G, que é diferente do meu produto esperado, GA. E ele continua lá no meio de reação. Quando eu for passar para o meu terceiro ciclo, colocar aqui o próximo aminoácido, né, a nova glicina, imaginando que a grande maioria das minhas moléculas de partida no terceiro ciclo é GA, eu vou fazer GAG, que é o que eu quero. Mas eu também posso adicionar esse G naquele peptídeo que só tem glicina que ficou da segunda reação, né? Falha. E aí eu começo a sintetizar um cara diferente do que eu quero. Esse GG aqui. Quando eu passo para o quarto ciclo, então eu coloco aqui meu quarto aminoácido, o esperado é GAGA, mas eu posso acionar esse A nos subprodutos que eu formei, formando peptídeos diferentes, né? E eu também posso ter a falha nesse ciclo também. Então, percebo que conforme eu vou falhando ao longo dos ciclos, eu acabo tendo um número cada vez maior, uma diversidade muito grande de subprodutos. Tá? Isso é um dos grandes problemas da síntese de peptídeos, né? Da síntese química. Né? E muitas vezes esses peptídeos são quimicamente tão parecidos que é muito difícil você separar, né, o produto que você queria desses subprodutos de reação. E aqui a gente precisa pensar na eficiência acumulada desse processo. Então, nessa minha brincadeira com 6 ciclos, se a minha eficiência de reação for 90%, que é uma eficiência alta, ao final do meu sexto ciclo, só 50% das moléculas que eu tenho ali vão ser do jeito que eu quero, né? Vão ser o produto esperado. Aqui é uma conta muito simples, né? Multiplicando 0,9, fazendo, né, 0,9 ao quadrado, né? Não, aqui tem um... Não, peraí, aqui tem... aqui tem um errinho, deixa eu corrigir. É isso mesmo. Essa porcentagem aqui, ela vai decrescendo ao longo do ciclo, né? Que é 90% no primeiro, 90% de 90%, 90% né, de 81%, 90% de 73% e assim por diante. Eu vou multiplicando cada passo por 0,9. Né? E os equipamentos de síntese que a gente tem, né? Acabam trabalhando com uma eficiência muito maior em função desse problema, né? E a gente não quer, e muitas vezes você não quer sintetizar só um peptídeo com 6, né? Você tem sínteses químicas de peptídeos que sintetizam peptídeos com dezenas de aminoácidos, né? Mas, enfim, só para efeito de comparação, aqui a gente tem, se for 95, ao fim de 6 ciclos, a minha eficiência vai ser 6, não, a minha eficiência vai ser 74%, e com uma eficiência de 99%, a minha eficiência vai ser de 94%. Isso quer dizer que 6% dos peptídeos produzidos nesse sistema aqui, que parece ser altamente eficiente, 6% não serão o produto final esperado. Comparem isso com a taxa de acerto de um ribossomo. Né? Um ribossomo produz uma proteína com centenas de aminoácidos,
com uma taxa de erro de 1 em 1 milhão ou menos. A taxa de erro é baixíssima, tá? Isso quer dizer que a porcentagem de acerto, né, a eficiência, é praticamente 100%, é 99,999999999%, tá? Então, nem se compara a especificidade e a eficiência de enzimas com catalisadores inorgânicos, ok? Bom, voltando aqui para o meu roteiro, o próximo... Peraí que eu não estou achando o cursor aqui. Ué. Aqui apareceu. Peraí. Pronto. E a última característica que diferencia muito, né, enzimas de catalisadores químicos é a capacidade de regulação. Tá? Isso é fundamental para sistemas biológicos. Né? A gente vai discutir tipos e estratégias de regulação daqui a pouquinho, mas essa é uma característica muito gritante. Né? Em função da natureza proteica, esses catalisadores biológicos, eles são sujeitos a uma série de modificações e de influências que permitem com que essa, né, atividade seja aumentada, diminuída, alterada, mudança de especificidade, às vezes, né? Isso nunca vai acontecer com catalisador químico, né? Tipo ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né? Ferricianeto, isso não vai acontecer. Né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Esses eram os pontos que eu queria abordar, né? Espero vê-los daqui a pouco na nossa próxima sessão. Um grande abraço a todos, beijo, boa noite, obrigado por ficar até o final.